Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Olá, querido ouvinte. Está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do Surto Olímpico, né? Debatendo mais um assunto relevante nos esportes olímpicos. E a edição de hoje está muito especial. Chamamos para comentar sobre o desempenho do judô no Mundial de 2019 disputado em Tóquio e falar de todo o ciclo olímpico, né, desse esporte que traz tantas medalhas no Mundial, tantas medalhas olímpicas. Temos a presença do gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, Neilson Silva. Neilson Silva, é um prazer você estar aqui, né, engrandecendo o nosso podcast, né? Com você o convidado, você é o primeiro a falar. E já pergunto para você, né, além de ser do destaque inicial, pergunto para você, como você avaliou a participação brasileira no Mundial de Judô? Bem, primeiramente agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, é sempre bastante prazeroso falar sobre a nossa modalidade, poder falar sobre os nossos projetos, nosso planejamento. É claro que o Campeonato Mundial ele é um ponto marcante do ano de 2019, que antecede os Jogos Olímpicos, portanto, o evento mais importante do ano. Ele é um dos nossos marcadores mais importantes. A nossa avaliação é que tivemos uma evolução do último Campeonato Mundial, que era a nossa proposta de 2018 para 2019. No entanto, não chegamos aos resultados de 2017, que tivemos um desempenho excepcional. Mas acredito que o resultado foi satisfatório. Com o potencial de chegarmos mais longe? Sim, o potencial de chegarmos mais longe. Mas circunstâncias de competição, quem lida com alto rendimento sabe que nem sempre sai como planejado. Eu sempre digo o seguinte, para que a gente possa conquistar 2, 3 medalhas nos Jogos Olímpicos, a gente tem que ter 4 a 6 categorias em condições de brigar por medalha, porque muito dificilmente a gente tem 3 e ganha 3, tem 2 e ganha 2. Eu acho que a gente tem que ter munição para poder acertar algumas no alvo, né? Então, eu acredito que o Campeonato Mundial é reflexo disso. Eu acho que o que deixou a gente bastante satisfeito foi o resultado de equipe. Acho que o Brasil entra para a competição olímpica com bastante possibilidade de subir no pódio olímpico. Precisamos trabalhar nesse ano de 2020 que entra a possibilidade de melhorar nosso posicionamento no ranking. Hoje, nossa posição no ranking se manteve na 4ª posição. Isso significa dizer que no sorteio, obrigatoriamente, a gente cai do mesmo lado do Japão e nos encontramos na semifinal. Se a gente conseguir subir uma posição, nós fugiríamos da possibilidade de fazer uma semifinal com o Japão, mas para isso precisamos não só fazer um bom resultado no Campeonato Pan-Americano, o ano que vem, em abril, mas também torcer para que a Rússia ou a França, que estão à nossa frente, faça um campeonato europeu ruim, né? Não suba no pódio. E aí a gente consegue mudar essa posição nossa do ranking. Se nós ganharmos o Pan-Americano e eles também se mantiverem na 1ª e a 2ª posição do Campeonato Europeu por equipes, com certeza a gente mantém essa posição. Manter essa posição, claro que o caminho é muito mais difícil. Eu não digo nunca que é impossível ganhar do Japão, mas é uma tarefa bastante difícil, mas não impossível. Dá para trabalhar. Vocês viram, a França fez uma competição na final com o Japão esse ano muito boa. Poderia ter empatado, e quando empata, o que decide é uma categoria em sorteio, aí vale tudo. Aí vale tudo, pode cair uma categoria que seja muito forte de um país ou de outro, e aí a decisão fica muito voltada para a sorte mesmo. Bem, essa é a avaliação que a gente fez. Os outros resultados eram um resultado já esperado, a Mayra e a Rafaela. O 5º lugar do Baby também foi um acidente de percurso, ele não ter chegado àquela medalha. Errou na luta final, disputando a medalha, e acabou deixando escapar a medalha. E a outra possibilidade de medalha também bastante grande foi a Bia, que também fez uma lesão durante a luta que, a meu ver, estava vencida. Acabou complicando, ela se sentiu muita lesão e acabou não podendo chegar à medalha, ficando na 5ª posição. Então, acredito que a gente fez uma participação bastante satisfatória no Campeonato Mundial. É isso aí, a gente vai comentar ainda bastante, vamos discutir alguns pormenores.
Vou chamar agora nossos convidados, né? Nossos integrantes já fixos da nossa mesa redonda virtual. Primeiro ele, sempre ele, Regis Silva, a mente maligna por trás do Surto Olímpico. Como é que você tá, cara? Tudo bom? Destaque inicial, e se você já quiser deixar aquela perguntinha para o Ney Wilson, fique à vontade. Mente maligna, né? Tá certo. Tudo bem. Sempre tem o gêmeo maligno da turma, tudo bem, eu vou aceitar isso aí. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos os ouvintes, Marcos, Daniel, Wilson. Vou deixar a pergunta. O judô masculino não está muito preocupante, tirando o pesado que tem o Rafael Silva e mesmo, digamos, perto da Davi Moura. Tirando os pesados mesmo, não chegou em disputa de bronze e repescagem. Como vocês estão encarando esse, digamos, essa falta de resultados melhores? Eu acho isso muito, não sei, fico muito preocupado com esses resultados entre os homens. Eu penso o seguinte, o processo de renovação, ele, principalmente no masculino, ele é sempre a médio prazo. A gente não consegue fazer uma mudança, uma renovação imediata. E aí não é o Brasil, é de uma forma geral, no masculino isso acontece. Né? No feminino a renovação sempre ela é mais cedo, os atletas chegam mais cedo na seleção e com isso conseguem despontar mais cedo. Eu digo que daqui até os Jogos Olímpicos, a gente tem 1 ano, dá para a gente evoluir, mas não dá para se esperar um grande resultado da equipe masculina. O que a gente trabalha é a gente ter pelo menos aí mais 2 categorias além do pesado, que possa estar brigando para subir no pódio. Então a gente pensa que no máximo no masculino a gente poderia ter 3 trabalhando muito bem. Na pior das hipóteses, ter 2 categorias que possam estar subindo ao pódio na classe masculina. É o que a gente avalia hoje, avaliando a nossa equipe, olhando para dentro do Brasil e olhando para os principais adversários que a gente tem. Isso aí, nosso outro integrante agora, Daniel Barbosa também, outra mente, não vou dizer maligna, Daniel, a gente ouve, né? Outra mente a serviço do esporte olímpico. Tudo bom, Daniel? Também seu destaque inicial, e se já quiser deixar aquela perguntinha já para o Ney Wilson, fique à vontade. Olá a todos. Ainda bem que sou uma mente mais racional, né, digamos assim, porque tem uma outra mente aí que não é só maligna, é bem emocional, ele é 880, né? Muito tá, 880. Direitinhas. Nossa! A corneta na mão o tempo todo, é lamentável. Eu aceito também, realmente eu sou muito emocional, fazer o quê? E de pior para melhor numa escala de 1 minuto, assim, um atleta se torna, mas... Um prazer, é satisfação receber o Ney Wilson aí no nosso Surtocast. Obviamente já vamos deixar uma pergunta para ele. Ele falou na primeira intervenção das chances de medalha, né? Que quanto mais tivermos chances, quanto mais tivermos munição, melhor, né? Porque dificilmente um país, em qualquer modalidade que seja, vai, em esportes individuais, né, digamos assim, vai cravar todas as suas chances de medalha, vai ter 100% de aproveitamento, né? E a chance de medalha se passa muito pelo posicionamento do ranking, né? Eu costumo dizer até que a competição do judô começa no sorteio das chaves, né? Se você estiver bem ranqueado, você só vai pegar os principais adversários lá nas fases mais derradeiras. Então, eu estava analisando aqui o ranking, né, dos brasileiros, e nós temos, no feminino, a gente tem dos judocas no top 10, né, no top 10. Temos a Rafael Silva na categoria dela, está em 3º lugar, a Mara Guiar também em 3º lugar, e na categoria até acima de 78 quilos nós temos a Maria Suelen em 4º e a Bia em 9º, só que aí só uma vai, né, para Tóquio. E no masculino só temos 2 no top 10, que são 2 da mesma categoria, que é o Rafael Silva, o Baby está em 5º, e o Davi Moura em 8º. Né? E olhando aqui as outras categorias, temos uma categoria, a categoria masculina até 73 quilos, que hoje, né, se o ranking fechasse hoje, nós não teríamos um brasileiro classificado. O mais próximo ali é o Eduardo Barbosa. Queria saber do Ney como é que está essa estratégia agora, visando até Tóquio, né, pouco menos de 1 ano para os Jogos, do calendário de competições, né, porque há competições que dão mais pontos, outras dão menos pontos, outras o nível de dificuldade é maior, até que são as de mais pontos. Como é que eles já estão, como é que a confederação já está
qual a estratégia deles, né, para vislumbrar um crescimento dos judocas no ranking? Primeiramente, queria fazer uma ligeira correção. Na categoria até 66 quilos, a gente tem um atleta que é o 8º do ranking, o ranking atual. Então, nós teríamos mais uma categoria masculina, além do pesado, mais de 100, a gente teria a categoria 66 quilos com o Daniel Carguinin, que é o 8º do ranking. Como é que eu poderia falar? Quer dizer, a gente busca, né, quando eu falo nas possibilidades de medalha, eu concordo 100% com você que a competição de judô começa pelo sorteio. E quando começa pelo sorteio, obviamente, numa competição dura e com um nível elevado como o dos Jogos Olímpicos, você se posicionar entre os 8 melhores do ranking coloca você equidistante daqueles melhores ranqueados, né? Isso abre um caminho, vamos dizer, eu nunca digo mais fácil, mas menos difícil, né? Na Olimpíada não tem nada fácil, mas menos difícil. Então, hoje a gente trabalha muito com em reforçar os nossos atletas a subirem no ranking e poderem se posicionar até maio, que é quando termina o ranqueamento, estarem entre as 8 primeiras posições. Isso a gente vai trabalhar. Com relação à questão da categoria 73 quilos, 73, perdão, ela é uma categoria estratégica para a gente. Penso que a gente terá bastante dificuldade de trabalhar com um atleta para chegar a uma medalha olímpica dentro da categoria, olhando um retrato de hoje, né? Porque a gente está num filme e eu estou vendo um retrato hoje. Olhando o retrato de hoje, como você falou, a categoria está com dificuldade até de classificação, então não dá nem para pensar em subir no pódio ainda hoje. Então esse é o retrato que eu tenho. No entanto, como eu disse, é uma categoria estratégica porque ela faz parte da equipe, né? É uma categoria que faz parte da equipe. E, para isso, a gente pretende fazer um trabalho mais do que especial com essa categoria. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião aqui no Rio de Janeiro, entre eu, a Yuko e o Luiz Shinohara, para tratar desse assunto, né? Como abordar e como trabalhar individualmente cada um dos atletas que a gente tem nas categorias que não estão bem, entre elas a categoria de 73 quilos e a categoria de 90 quilos também, que não está numa situação como essa, mas é uma categoria também que leva 2 medalhas. Tem o Rafael Macedo, ele está hoje ranqueado para os Jogos Olímpicos, mas é uma categoria que precisa reforçar em termos de resultado para que a gente possa realmente estar brigando por medalhas na competição por equipe. Então, essas 2 categorias são categorias estratégicas, no caso do masculino, e que a gente pretende fazer treinamentos temáticos e especiais voltados especificamente para essas categorias. Ney Wilson, eu acho que outra categoria, não sei se preocupa para vocês, é no feminino. No feminino temos a Rafaela Silva, a Mayra Guiar, que são fora de série, né? Temos no mais de 78, né, a Maria Suelen, a Beatriz, que são ótimas judocas, né? Mas eu vejo no 48 e no 52, assim, um pouco incerto, né? A gente tinha a Érica Miranda no 52, que era uma judoca muito regular, ela sempre no pódio. Aliás, saudade, Érica Miranda, você diga a ela que eu sinto saudades dela no pódio. Saudades da Dona Érica. Todos nós sentimos saudades da Érica. A judoca fenomenal, né? Acabou, a gente tinha a Jéssica Pereira, que parecia que ia tomar o posto, né? Mas aí teve o problema de doping da Jéssica Pereira, a Érica se aposentou, a Sara Menezes subiu para 52 e se contundiu, e aí tem a Larissa e tem a Eleude Valentim, né? No 52, no 48 também está contundida, né, seu Pedro? A Brígida, verdade. A Brígida no 48 também está contundida. Então, como é que está essa situação mais específica do feminino nessas 2 categorias, assim? Como é que você está avaliando? Só antes dele falar, a Sara voltou para a categoria 48, né? Que eu estou olhando até o ranking. Mas pode falar, ela está até ranqueada aqui na 48ª posição, que eu estou olhando aqui no ranking da categoria 48 quilos. Ela tá aí eu queria saber até da situação dela. Eu diria para vocês assim, a categoria 48 quilos e a categoria 52 quilos não são categorias que preocupam a comissão técnica. Talvez na categoria feminino, a categoria que mais nos preocupa, vocês não citaram, que é a categoria 63 quilos. Essa sim nos preocupa,
A nossa melhor colocação nessa categoria é a 27ª posição e uma outra na 30ª posição. Quer dizer, estão próximas uma da outra, mas estão lá embaixo. Então, essa categoria no feminino é a que mais nos preocupa. A categoria 52 quilos, como você falou, vocês sentem saudade da Érica e nós, a comissão técnica, também. Ela é uma grande atleta, contou uma história espetacular no judô brasileiro e é uma atleta que marcou uma época. Nessa categoria, por exemplo, hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro com um curso, trouxemos uma iniciante como treinadora do Japão, que é a Nakamura, que era uma adversária da Érica, e colocou, foi 3 vezes campeã do mundo, 2 vezes medalhista olímpica, e disse que uma das adversárias que mais ela respeita era a Érica Miranda. Então, por isso, tudo na história da Érica, ela realmente faz muita falta num momento como esse. Mas também nós entendemos que é um processo, e temos que passar por uma nova etapa com novos atletas, e acredito muito no potencial das 2 atletas que estão brigando pela vaga, tanto a Eleuth como a Larissa Pimenta, com uma vantagem para a Larissa Pimenta por ser muito jovem, ainda é da equipe de base, vai participar agora do Campeonato Mundial de Júnior com muita possibilidade de medalha, tem feito uma temporada muito boa em 2019, pela idade que ela tem se mostrado muito madura, muito focada, sabendo para onde quer ir. A Eleuth já é uma atleta mais tarimbada, está um pouco atrás da Larissa no ranking, mas está viva, está brigando, né? Está motivada novamente. Ela teve um período aí de desmotivação por conta da Érica e da Jéssica, que estavam muito à frente, mas com a saída das 2 ela voltou aí com muita motivação, e isso pode gerar bons resultados. E aí a gente tem um histórico também que aquelas categorias onde a gente tem sempre 2 atletas rivalizando bastante, acabam trazendo bons resultados para o Brasil. Isso é histórico aí em várias categorias, né? Então eu acho que isso é bastante sadio, aí, essa briga aí por essa vaga no 52. Não é uma categoria que nos preocupa. A categoria de 48 quilos, nós temos, como vocês falaram, a Natália voltando de uma lesão. Ela já está, inclusive hoje conversei com ela por telefone, ela já está retomando os treinamentos devagar, ela já está numa fase bastante finalizando a fisioterapia e voltando já para o tatame. Acredito que final do ano, início do próximo ano, ela esteja voltando às competições aí duras. Ainda tem nessa categoria a Shibana. Como vocês falaram, tirando a dúvida, a Sara realmente subiu de categoria, está na categoria 52 quilos, está numa posição bastante de desvantagem em relação às 2 que eu citei, a Larissa e a Eleuth, mas é uma atleta que é medalhista olímpica, medalhista em campeonato mundial, e para esses atletas não tem limite. Acredito que ela possa sim recuperar a posição dela, tem condições de brigar pela vaga. Ela retoma esse ano ainda as competições, ela está recuperando de uma cirurgia que ela fez no grande peitoral, mas também já voltou a treinar devagar, já está voltando ao tatame devagarinho, está numa fase também final de recuperação dessa lesão, e acredito que no final do ano ela já esteja estreando de novo em competições, e vejo que ela tem, por tudo que ela construiu, ela tem condições de estar brigando novamente por essa vaga olímpica aí. Já está falando, visando Tóquio, eu queria que ele falasse como está já está planejado já o processo de aclimatação, que acho que toda equipe, né, de judô, de outras modalidades, sempre faz o período de aclimatação, né? Chega ali algumas semanas antes. Queria saber como se o planejamento já está montado. Queria que ele contasse um pouco já como é que está esse planejamento para o processo de aclimatação visando a competição em si. Na verdade, assim, a gente já tinha definido em 2016 a cidade. Foi a primeira modalidade do Brasil a definir uma cidade para a sua aclimatação, que é na cidade de Hamamatsu, no Japão. Logo terminados os Jogos Olímpicos, nós fizemos contato, como a gente vai muito ao Japão, no final do ano de 2016, quando fomos participar do Grande Slam de Tóquio, nós fizemos contato com a cidade
e a partir dali a gente começou a construir as ideias, e já é a 7ª vez, e antes do Campeonato Mundial, que também foi em Tóquio, nós fizemos, vamos dizer, para nós, todo o laboratório, todo o teste de toda a operação que a gente pretende aplicar nos Jogos Olímpicos. Então, na verdade, está tudo bem ajustado, a alimentação já está bem abrasileirada, os atletas gostaram de todo o ambiente, a parte de treinamento, a parte de acomodações, de alimentação, enfim, está tudo. Agora, só um pequeno ajuste daquilo que a gente observou, por exemplo, todos chegaram juntos na aclimatação, dos ligeiros aos mais pesados, só que a competição de judô, como vocês sabem, são 7 dias no individual, então os atletas mais pesados acabam ficando muito tempo, então a gente pretende fazer 2 blocos de chegada no Japão para a Olimpíada. Um primeiro bloco os mais leves, até a categoria leve, e do meio médio em diante um segundo bloco chegando, e aí eles ficam mais ou menos ao mesmo tempo que é necessário para a aclimatação, onde você tem 12 horas de fuso, e uma temperatura completamente diferente, porque a gente chega no verão bastante pesado. Lá estava muito quente agora no Japão, e na Olimpíada provavelmente mais quente ainda, porque é um mês antes. A gente chega com 12 dias de antecedência para aqueles que são os primeiros a lutarem. Os que são os últimos a lutarem ficam aproximadamente de 15 a 16 dias. Ney, eu tenho uma pergunta, é meio 2 em 1, né? Como você falou, até na questão do tempo, a temperatura no Japão, né? Realmente, você considerar que em 64, os jogos foram em Tóquio também, foram em outubro, justamente para fugir do calor. Mas como 50 anos, muita coisa muda, aí tem a questão das outras federações, tempo de atletismo, tá? Assim, não mesmo, obviamente, mas é mais difícil encaixar agora do que naquela época. E mesmo o judô sendo fechado, refrigerado, mas assim, as táticas para fugir, que vai ser calor, tipo assim, vai ser 35 a 40 graus e umidade lá no teto, que é causticante. Tanto que vai ter competição olímpica que vai começar 5h30, 6 da manhã, que tem triatlo, marcha atlética, justamente para... Pode ser até mortal. E quando tem verão, assim, pesado no Japão, volta e meia morre habitante japonês por causa desse calor sufocante. E outra rapidinha, dessa para outra, como vocês encaram a questão da arbitragem, que no último mundial tem muito problema, tem muito lance polêmico, principalmente se tratando de não vou dizer a favor do time, sempre tendo um japonês lutando, a arbitragem, às vezes aqui e acolá ajuda, mas sempre tem em favor do Japão. Como vocês encaram, assim, sendo Olimpíada do Japão, o Japão tendo vindo de uma Olimpíada que não foi o que eles queriam, eles vão com tudo. Tipo assim, qual a preparação que vocês têm para encarar essa possibilidade de a arbitragem às vezes ser, digamos, como dizer, local? Como vocês encaram isso? E também, rapidamente, sobre a questão do tempo que eu falei, do calor japonês. Bem, vamos lá. Falando primeiro sobre a questão da temperatura. A temperatura não é uma coisa que nos preocupa muito. Na verdade, o calor é alguma coisa que o brasileiro convive bem. Né? A gente, afinal de contas, a gente está num país tropical e onde o calor prevalece a maior parte do tempo nas principais regiões do país, onde nós temos o judô mais desenvolvido, onde tem os atletas da seleção. Então, não vejo como grande problema o calor. A questão é que, nessa época do ano, no Brasil, a temperatura já é bem baixa. Esse ano, por exemplo, as temperaturas chegaram a ficar bastante... Eu moro no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ficou com temperaturas que não é normal em termos de baixa temperatura para o Rio de Janeiro. Então, você saindo do frio e indo para o calor, aí você sente muito mais. Então, essa é a nossa única preocupação, mas chegando lá, com 12 dias, todo mundo se adapta bem ao calor, sem problema nenhum. E como você disse também, os estádios hoje são bastante modernos e a temperatura é uma temperatura bastante agradável, porque é obrigatório pela Federação Internacional que a temperatura esteja sempre entre 20 e 23 graus. Então, fica uma temperatura bastante agradável para os atletas, sem problema nenhum. E corrigindo também o problema de umidade dentro do ginásio, porque, como você falou também, a gente tem uma umidade relativa do ar muito alta,
mas com a utilização do ar-condicionado, essa umidade diminui e fica num ambiente bastante agradável. Então, não vejo problemas aí, né? Então, esse aspecto eu não vejo problema. Com relação à arbitragem, também não é uma coisa que nos preocupa, né? A arbitragem, ela é em qualquer lugar do mundo, quer dizer, sempre o país cede, não que ele leve vantagem, né? Mas numa luta muito dura, numa situação muito parelha, é sempre tendência da arbitragem, de uma forma geral, prevalecer os donos da casa. Isso é comum, pelo menos na nossa modalidade, em todos os lugares que a gente frequenta, participando de Grand Slam, de campeonatos mundiais, campeonatos pan-americanos, a gente encara com naturalidade, porque nós temos uma arbitragem também bastante equilibrada, no sentido de que é contemplado muitos países. Nenhum país tem mais do que um árbitro nos Jogos Olímpicos. São 16 árbitros de países diferentes, e o Brasil está representado entre esses 16. Então, isso nos dá uma segurança também de entender como é que vai ser a tendência da arbitragem, e sempre antes de grandes eventos como Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos e Campeonato Pan-Americano, a gente sempre faz uma clínica com o nosso árbitro que vai ao campeonato correspondente, seja o Mundial, os Jogos Olímpicos ou Pan-Americano. Então, em cima disso, essa clínica é para esclarecer os atletas, enfim, tirar dúvida, fazerem perguntas e a gente entender qual é a tendência dos árbitros. Além disso, o que eu poderia falar para vocês é que a gente também faz um acompanhamento da nossa área de análise de desempenho, a gente analisa também os árbitros. Então, a gente tem uma análise de todos os árbitros, 16 árbitros que vão aos Jogos Olímpicos, que vão ser definidos agora, ainda não estão definidos, a gente sabe mais ou menos quais são, mas vai estar definido agora. Até o final do ano estão definidos quais são os que vão aos Jogos Olímpicos. Então, a gente tem um perfil de cada um deles. E esse perfil diz se o árbitro ele pune muito, se ele deixa a luta rolar mais no chão ou não deixa, se ele é muito rigoroso nas beiradas das áreas. Então, o nosso atleta, quando entra para lutar, ele já sabe qual é o perfil daquele árbitro. Isso também nos ajuda bastante. Então, a gente estuda também o perfil de cada árbitro para poder orientar melhor nossos atletas nessas tendências que possam existir na condução da luta. Mas não liga não, que isso aí do cornetagem, o Regi adora cornetar a arbitragem, ele ir fazendo isso, então... Abaixa o arbitrão, eu sei. Adora cornetar, ele já vê logo. No Brasil e Grécia, no basquete dá um mesmo. Se você for pegar meu passado de cornetagem, pelo amor de Deus, né? Vai puxar desde 2016, desde o Thiago Braga, e por aí vai. Mas no Brasil e Grécia, no basquete, a gente teve que domar você. Aquele dia ali foi tenso. Viu um Shido mal dado, meu Deus, quase ficar louco. Que Shido é esse? Tomou 3 Shidos de uma vez, né, naquele dia, do Brasil e Grécia. Vamos desclassificar aqui, beleza. Ney, perguntar, vai ter o Grand Slam de Brasília, né, de judô. Eu queria te perguntar como é que tá a preparação como é que o Brasil, quantos judocas o Brasil vai levar, se isso já está definido, se vai levar bastante gente para melhorar o ranking, mais judocas nas categorias onde a gente está mais abaixo no ranking. Explica aí para a gente como é que está mais ou menos esse planejamento. Na verdade, existe uma regulamentação, né? Quem organiza pode inscrever até 4 atletas por categoria. E todos os que participam podem escrever no máximo 2 atletas por categoria. Então, o país anfitrião pode escrever o dobro, 4 atletas por categoria. Nós vamos usar todas as vagas, vamos escrever 56 atletas. A gente já tem o desenho da equipe que vai lutar, dos atletas que irão lutar o Grand Slam de Brasília, mas as últimas dúvidas a gente vai tirar durante o Troféu Brasil, que vai anteceder 15 dias ao Grand Slam. Então, 15 dias antes a gente tem o Troféu Brasil, onde os principais atletas estarão disputando, e ali a gente vai tirar as últimas dúvidas. A comissão técnica estará toda presente lá para tirar as últimas dúvidas e, de repente, aparecer até algum nome novo que possa surgir no Troféu Brasil e a gente incluí-lo, escrevê-lo no Grand Slam de Brasília. Mas todos os nossos principais atletas estarão lá. Uma das estratégias que a gente está usando também é que todos os nossos atletas da equipe Sub-21 que irão ao Campeonato Mundial irão participar também do Grand Slam. Então, a gente ficará com uma vaga sempre para a equipe Sub-21, que vai ao Campeonato Mundial, que é
uma semana depois do Grand Slam, e 3 vagas vão ser posicionadas pelos atletas da equipe principal. A partir de 2017, se não me engano, a partir do Grand Slam de Paris, eu acho, Ney pode me corrigir, houve uma mudança no sistema de pontuação, né, do judô. Até então tinha o Yuko, né? Tinha o Yuko, o Vasari e o Ippon, e você poderia ganhar a luta sem aplicar um golpe. Bastava o outro ter mais Shidos que você, né? O adversário mais Shidos que você. E aí houve essa mudança, né? Eles excluíram o Yuko, né? Mas agora o atleta ele só ganha a luta por Shido no Golden Score, né? Se no Golden Score tiver empatado e alguém chegar a 3 Shidos, é desclassificado e o outro vence. Porém, eu percebi, né, no Mundial, em outras competições, que aumentou muito o número de lutas que foram para o Golden Score. Inclusive lutas que passavam dos 5 minutos do Golden Score. Você via os judocas se arrastando no tatame. Eu queria saber dele o que ele achou dessas mudanças, né, visando esse ciclo, se ele gostou dessas mudanças e se os atletas gostaram dessas mudanças. Essas mudanças por etapa, quer dizer, tiveram várias mudanças esse ano nesse ciclo olímpico. Acabam trazendo dificuldade, sim. Os atletas não gostam, nem a comissão técnica gosta, obviamente, porque é sempre um período de adaptação para os atletas. Mas o que é ruim para o Brasil é ruim para os outros países também. Mas é sempre, não é só os atletas brasileiros que reclamam dessas mudanças que vão acontecendo por etapas, em pequenas etapas, até às vezes não é uma mudança, é a forma de interpretar aquilo. Acaba dificultando bastante. Eu concordo com você que hoje a gente tem que ter uma atenção especial com a condição física do atleta, porque realmente temos tido muitas lutas definidas no Golden Score, como você falou, alguns Golden Score bastante longos. Quem acompanhou os Jogos Pan-Americanos, nós tivemos uma atleta que estava disputando a medalha de bronze, a Larissa, na categoria até 48 quilos, que o Golden Score foi de 8 minutos, ou seja, era uma luta dobrada já no Golden Score. Foram 12 minutos de somando a luta com o Golden Score. Então, o atleta tem que estar muito bem condicionado fisicamente. Então, essa é uma preocupação a mais, de trabalhar bem os atletas fisicamente para estarem não só muito bem tecnicamente, mas hoje a condição física também é um ponto de atenção muito grande diante desse número de lutas que estão sendo decididas no Golden Score. Então, isso realmente preocupa. E essas mudanças que foram constantes, hoje você disse, não temos mais Yuko. Só que hoje o Yuko significa um Vasari. Então, você desvalorizou o Vasari. O Vasari, que é quase um Ippon, vale o mesmo que um Yuko ali chorado, que vale a mesma coisa do que um Vasari, que é quase um Ippon. Então, assim, não foi bem visto nem por técnico, nem por atletas essas mudanças, né? Sempre há uma resistência muito grande com essas mudanças que acabam tendo dificuldade de adaptação, enfim. Ney, a questão que chamou muita atenção durante o Mundial, entre pessoal aqui do Brasil mesmo, foi a questão da Bárbara Timo, né? Naturalizada, como todos sabendo, brasileira, naturalizou-se portuguesa. Até ela falou porque a CBJ não dava chance de ela competir, ela decidiu pela naturalização. Queria que você falasse se há algum risco, digamos, de outros judocas que não são aproveitados ou que, segundo eles, não recebem chance de se naturalizarem, trocar. Até também o caso do Nassif Elias, né, que agora defende o Líbano. E agora também tem essa taxa de naturalização, né, que R$150 mil, se você quiser se mudar, tem que pagar para a CBJ. Que fala sobre essa mudança, a questão de judocas aqui defenderem outros países por, segundo eles, falta de chance na seleção. Não, eu ia falar só rapidinho que o Nassif Elias foi o primeiro, né? Ele foi, acho que antes até do ciclo do Rio de Janeiro. Sim, foi antes. Aí a Bárbara Timo que veio depois. Mas pode falar. Também. Na verdade, tem muitos outros antes do Nassif e outros atletas. Nós tivemos o Sérgio Pessoa lutando pelo Canadá. A gente tem muitos atletas, a Tassiana lutando pela Guiné-Bissau. A gente tem muitos atletas. Teve a Camila Minacal lutando para Israel. Enfim, a gente tem muitos atletas que são procurados pelos outros países, que é natural, não é só do Brasil. Para você ter uma ideia, você tem na equipe do Japão um atleta que se chama Wolf, você tem um atleta do Japão que se chama Baker. Então, hoje, o judô é universal e, enfim, os atletas
vão conforme o interesse deles. A questão de oportunidades dentro do país, eu digo que as oportunidades elas são dadas de forma bastante homogênea no momento que os atletas estão numa mesma posição. Se a gente for falar da Bárbara, por exemplo, foram gastos 416, eu tenho por acaso essa tabela, porque foi muito polemizado no Campeonato Mundial, e ela foi porque ela quis ir, e a gente abraçou a ideia dela, tanto que a gente assinou a transferência, podia não ter assinado a transferência, ela teria que aguardar 2 anos, então nós encaramos com muita naturalidade, ela está com vontade de buscar uma nova motivação, de ir para um novo país e defender as coisas do país. Agora, em números, a gente pode mostrar que ela teve as mesmas oportunidades que a Maria Portela. Só que a Maria Portela teve mais performance e, portanto, mais investimento. E isso vale para todos os atletas de todas as categorias que nós temos. Quando atletas estão em posições muito semelhantes, vamos citar o Davi com o Baby, o investimento é praticamente igual entre um e outro, né? Isso acontece em algumas categorias, acontece dessa forma. Agora, o que depende é da performance dos atletas. A gente não tem dinheiro infinito, a gente tem que ser seletivo, a gente tem que ser assertivo, principalmente naquilo que a gente lida, que é dinheiro público, né? Então, a gente tem que justificar o porquê que a gente está usando o recurso com o atleta A, B ou C. Então, a gente tem responsabilidade e a gente tem alguns instrumentos de avaliação desses atletas. A gente criou até um índice que a gente chama de IPP, que é o índice de aproveitamento por pontos. Então, quanto a gente está investindo, quantos pontos o atleta concorreu e quantos pontos ele conquistou. Então, isso dá um retrato de quanto custa o ponto por atleta. Cada categoria, em cada categoria, dentro dessa categoria, em cada atleta. Então, em cima disso, são índices que permitem a gente investir com mais segurança. Então, o que eu posso assegurar é que não houve nem há nenhum tipo de discriminação com relação a nenhum atleta. O que ele precisa ter é performance. As oportunidades são dadas conforme a performance exista. Tendo a performance, com certeza, tem retorno de investimento, né? Mas a gente, como não tem recurso infinito, a gente tem que se limitar a 1, 2 atletas por categoria, como todos os países. O Brasil é um dos poucos países, e eu diria que não tem hoje nem 8 países que investem em todas as categorias. O Brasil é um deles. Então, é uma despesa bastante alta para se manter uma equipe com o investimento que o judô brasileiro hoje coloca. E só para acrescentar, então, até o risco, né, de ter outros judocas assim, existe, né? Porque, como você mesmo falou, sempre teve a atualização. Até um ponto interessante que parece que tem buscado até judocas mais novos, né? Antes mesmo de terem oportunidade, né? Então, você fala um pouco sobre isso, que tem alguma maneira de proteger esses atletas que às vezes eles estão ainda com 21, 22 anos e recebem, de repente, uma proposta de outro país e acabam indo para lá, acaba prejudicando, de certa forma, a evolução, né? O planejamento do judô para ter o atleta no sênior. Sim, com certeza. Na verdade, isso acontece, e já aconteceram atletas de saírem daqui com propostas, vamos colocar essa proposta entre aspas, e o atleta se perdeu no meio do caminho e não está nem lá nem cá. Tem vários atletas em Portugal nessa situação, muitos, não é poucos. Inclusive atletas da seleção de base que acabaram indo para lá com promessas de que ia acontecer isso, aquilo, e acabou não acontecendo nada, e o atleta hoje está perdido, nem judô fazem mais, alguns em situação bastante difíceis lá em Portugal. Entendi. Quando vem uma ligação de Portugal, alguém falando assim, já, por favor, judocas brasileiros, já não dá aquela ignorada. Não é fácil, não é fácil. Não, imagino, não porque é tão fácil, parece. Parece até que Portugal está com investimento, ele tem não só no judô, mas está investindo na atualização de outros atletas, tem no atletismo também. A equipe de Portugal hoje tem muitos atletas estrangeiros, não só brasileiros, mas tem muitos estrangeiros. Tem georgiano, tem atleta da Moldávia, tem atletas de vários países. São opções, né? O Brasil forma atleta, tradicionalmente forma atleta, e por isso ele é um celeiro, e com isso o país se atrai em levar atletas. Acho que Portugal fez uma opção bastante estratégica em relação às 2 atletas do Brasil que recentemente foram para lá, porque elas compõem uma equipe que o Portugal não tinha. E com isso levou até Portugal a ser vice-campeão europeu. Então eu acho que
foi estratégico, foram inteligentes, buscaram uma atleta da categoria média, a Bárbara Timo, buscaram outra brasileira, que é a Rochelle Nunes, no pesado, e com isso compuseram, junto com a Thelma, um trio bastante forte do feminino para compor a equipe mista. Então, acho que estrategicamente, eles foram bem inteligentes de poder fazer. E, obviamente, não tendo ninguém na categoria tanto pesado como no médio, com certeza era uma porta aberta para a Bárbara Timo e uma porta aberta para a Rochelle. E eu estou aplaudindo elas, e elas são brasileiras, eu vou estar sempre aplaudindo. Claro que quando se confrontar com atletas diretamente do Brasil, eu estou do outro lado. Mas enquanto não tem atleta se confrontando diretamente, eu vou estar sempre aplaudindo elas no pódio. Até complementando, tivemos um campeão mundial, né, do português, que é o Jorge Fonseca, né, na categoria até 100 quilos, né, português campeão mundial. Uma preocupação que a gente tem, e tem acontecido alguns casos recentes, né, inclusive até no judô com a Jéssica Pereira e outras modalidades, como eu falei, a questão do doping, né. Tivemos aí outros casos agora no atletismo, no tênis, no ciclismo, casos de brasileiros que foram flagrados, né, em exame antidoping. Eu queria saber de você como é que está a preocupação da CBJ, né, na questão de orientar os atletas, na questão das substâncias proibidas, né, porque acaba sendo um baque, né, tanto para o atleta quanto para o país, né, para a organização. Queria saber como é que está a preocupação da CBJ nesse sentido. Bem, a gente tem uma área específica, né, comandada pelo professor Amadeu. Nós temos feito, em todos os treinamentos da seleção principal, a gente faz palestras, né, de orientação aos atletas. A última, inclusive, foi mais na área jurídica, para eles entenderem também o tamanho da encrenca que eles se metem quando são flagrados em um teste adverso. A Confederação sempre tem feito o trabalho preventivo, no sentido de alertar desde a base até a equipe principal os prejuízos que isso pode trazer, não só em termos de performance a longo prazo, mas principalmente no imediato, quer dizer, as punições e se perder, como por exemplo a Jéssica agora, que acaba perdendo um ciclo olímpico, estando ela numa condição bastante favorável na ocasião para ir aos Jogos Olímpicos. Então, o nosso trabalho tem que ser esse, ele tem que ser incessante, a gente tem que trabalhar pelo esporte limpo, temos que estar fazendo prevenção o tempo inteiro com nossos atletas e tomando o máximo de cuidado. A gente tem tanto a área médica quanto a área nutricional bastante atenta aos nossos atletas, mas, obviamente, os atletas eles não estão permanentemente na seleção, então eles estão também nos seus clubes, nos seus estados, disputando campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais, pelos seus clubes, e a gente não tem controle total sobre os atletas, mas tudo aquilo que a gente possa fazer para que os atletas tenham uma conscientização com relação a se manter dentro daquilo que é permitido na regra, a gente tem buscado aos nossos atletas sempre esse trabalho permanente. Tem uma pergunta, mas não um pouco mais referente a 2016, mais especificamente a vitória da Rafaela Silva. Eu acho que foi muito libertador para ela, depois de tudo que aconteceu em Londres, da desclassificação, de que ela sofreu, que ela foi xingada na internet. Você via lá no Rio que ela estava possessa, com sangue nos olhos, para ganhar o que é preciso fazer for para ganhar. Ela conseguiu, foi campeã olímpica. Eu acho que a Rafaela Silva foi meio que divisor de águas, né? Antes e depois que ela tirou todos esses 4 anos de peso que aconteceu e o ouro deixou para trás. Acho que não é? Eu acho que eu sempre converso com ela e digo que existem coisas que acontecem na nossa vida que servem para fortalecer o nosso espírito, né? O nosso interior. E acho que esse processo que ela participou e que teve, que foi bastante doloroso para ela após a Olimpíada de 2012 em Londres, acabou construindo uma fortaleza, culminando com o resultado da Olimpíada de 2016. Então eu acho que o atleta passar por esse tipo de situação, o atleta é aquele que está habituado ou tem que se lidar com a situação adversa, né? Muitas vezes com sofrimento para chegar à glória. E acho que no caso específico da Rafaela,
Eu acho que ela se fortaleceu muito na Olimpíada de 2012 com a situação ocorrida e soube dar a volta por cima e sair fortalecida para chegar à medalha olímpica em 2016. Aproveitando de te perguntar, você tem um tempo já como gestor de alto rendimento, você tem algum momento olímpico marcante assim que você tenha presenciado nessa tua função? Muitos, né? Tanto positivos quanto negativos, né? Eu acho que pontos marcantes, sem dúvida nenhuma, são as medalhas olímpicas. Essas são, não dá para apagar nunca, né? As situações que a gente vivenciou, a primeira medalha de ouro da Sara, do judô feminino, acho que foi uma medalha que marcou muito. A primeira medalha do judô feminino, que foi da Kathleen, foi uma medalha que nos marcou bastante. Os títulos mundiais do João Derli, que foi o primeiro atleta brasileiro a ganhar a medalha num campeonato mundial, depois o bicampeonato dele no Rio de Janeiro. Eu acho que o auge do judô brasileiro em campeonatos mundiais foi no Rio de Janeiro em 2007, onde a gente teve 3 medalhas de ouro, fomos segundo lugar na posição no quadro geral de medalhas. Eu acho que são situações que marcam bastante a nossa carreira dentro de conviver com o sonho de cada atleta em chegar a uma medalha olímpica. Quando se consagra com essa medalha, não tem como a gente também não ser marcante para a gente não se envolver emocionalmente com cada conquista desses atletas. Então, assim, eu tenho muitos momentos marcantes. Tem momentos marcantes também negativos, por exemplo, em 2008, chegando na Vila, tivemos que cortar a Érica Miranda, que tanto já falamos dela hoje, mas tivemos que cortar ela porque ela estava com uma lesão no joelho, uma lesão grave, ela estava com o cruzado anterior rompido. E a gente esperou até a entrada na Vila, quando a gente teve a oportunidade de ir direto para a clínica da própria Vila, fazer uma ressonância magnética e identificou essa lesão, o que impedia ela de continuar nos Jogos Olímpicos. Então foi uma notícia muito ruim de conviver com o atleta naquele momento, já dentro da Vila, já chegando para lutar, e não poder continuar ali correndo o risco de encerrar a carreira se corrêssemos o risco de inscrevê-la para lutar. Então, os dois lados acontecem. Nós também somos seres humanos, eu digo que eu tenho que ser frio e calculista, mas a gente também acaba se envolvendo emocionalmente em muitas dessas conquistas e também derrotas dos nossos atletas. Então, Ney, eu tenho uma pergunta aqui sobre, notadamente, esse ciclo olímpico foi, digamos, de vacas magras, né? Para todas as confederações esportivas em geral, depois de 2016, crise toda que está no país, estabelecido no país. Esperávamos que fosse o contrário, né? Depois de 2016 o esporte olímpico em geral se estabelecesse, viu o contrário, que os patrocínios em geral, a maioria ou acabou ou teve corte. Como a CBJ está no momento em relação à questão de patrocínios e, de alguma maneira, essa diminuição de verbas afetou os esportes, o esporte, a preparação olímpica do judô brasileiro? Bem, eu posso falar pela minha modalidade, né? Com relação à nossa modalidade, a gente também teve perdas, sem dúvida nenhuma, mas em nada das perdas que tivemos comprometeu a preparação olímpica. Eu digo que a preparação olímpica que a gente está tendo nesse ciclo, muito semelhante à que a gente teve em 2016, por 2 razões. A primeira porque o objeto fim de uma confederação são os atletas e os atletas da equipe principal. Então, a prioridade de investimento da confederação não afetou o alto rendimento. Todas as outras áreas tiveram cortes, menos o alto rendimento. Essa é a primeira e a maior razão. A segunda razão para que isso acontecesse é que a gente já fazia uma previsão durante o ciclo 2016 que a gente não teria o investimento no ciclo seguinte, né, no ciclo Tóquio 2020. Então a gente antecipou, a gente trabalhou, por exemplo, todo o processo de investimento, a gente começou com 1 ano de antecedência. Em 2015 a gente já estava investindo em todo o processo de renovação, e isso acabou dando continuidade, ainda que hoje a gente ainda não tenha renovado completamente a nossa equipe, mas o trabalho começou antecipadamente. Então eu diria que, em termos de preparação para esse ciclo, a gente não teve dizer, foi
tivemos aí uma queda na preparação, houve algum prejuízo? Não. Para a equipe principal não houve prejuízo na preparação dos atletas para esses Jogos Olímpicos. E você falou muito em estratégia, em renovação, a gente está falando muito do ciclo visando Tóquio 2020, mas vamos falar agora de Paris 2024. Eu queria que você falasse quais são os atletas, né, na categoria júnior ali que a gente pode ficar de olho no futuro, visando até Paris 2024. Bem, a gente tem alguns nomes que surgem agora, com certeza são peças fundamentais para 2024. A Larissa Pimenta é uma que já vem integrando e é possível que vá a essa Olimpíada, e digo que é a chance dela chegar lá com possibilidade de medalha. Eu falo também no Renan, que foi um atleta que ganhou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, na categoria 60 quilos, é um atleta que vem chegando bem. Falo também do Schmidt, na categoria 81 quilos, acabou de ser campeão brasileiro agora na categoria sub-21, tem feito uma ótima temporada nas competições internacionais de base. Também é um atleta que vem aí com potencial grande para chegar. Na categoria 66 quilos a gente também está bem servido, nós temos 2 atletas muito fortes, os 2 com resultados em medalhas em campeonatos mundiais da base, que é o Marcelino, o outro, fugiu o nome dele, o William na categoria 66, são atletas que têm se despontado aí e eu acredito bastante que eles possam fazer uma ótima construção até 2024. É isso aí, chegamos ao destaque final, mais um Surtocast vai se encerrando, ótimo papo, ótimo assunto, Wilson Silva. Antes de mais nada, vamos chamar agora nossos integrantes para dar os seus destaques finais. Se quiser dar mais uma perguntinha para a gente encerrar então aqui, começa primeiro com o Regis Silva, então no encerramento começa com o Daniel. Daniel, se quiser seu destaque final, mais alguma perguntinha, mensagem, o espaço é seu. Agradecer aí primeiro ao Ney por topar o nosso convite aí de ser sabatinado por nós, né? Vou deixar uma pergunta para ele antes de me despedir. Queria que ele falasse um pouco da Mayra Aguiar, que a Mayra Aguiar é uma das nossas esperanças de medalha, foi campeã mundial, campeã pan-americana. Falta aquele título olímpico, né? Para ela fechar, como a Rafa já fechou, né? Já fez a tríplice coroa, digamos assim. Falta um título olímpico para coroar essa carreira vitoriosa dela. Queria saber dele como é que tá a expectativa da Mayra, se incomoda muito essa questão de já conquistou 2 bronzes, falta ali um título olímpico, e a sua expectativa mesmo como gestor e como torcedor sobre ela. Bem, ela é uma atleta que está muito focada, eu diria que a motivação dela hoje é maior ainda, por ela estar mais madura e não ter conquistado ainda essa medalha de ouro. Tenho bastante convicção por tudo que ela vem trabalhando, da forma que ela está motivada, da forma que ela está focada. Eu acredito bastante que ela possa estar nessa final olímpica e chegar à medalha que ela sonha. É isso aí, somos todos Team Mayra Aguiar. Team Mayra, somos todos Mayra, sim. Mayra ficou ouro, parecendo assim, se não conseguir o ouro, a gente rouba o ouro de quem ficar com o ouro e dá pra ela. A gente dá um jeito de dar um ouro pra ela. A gente dá um jeito. Regis Silva, destaque final, aquela última perguntinha. Fique à vontade no seu espaço. Obrigado, agradecer primeiro ao Ney por ter dado seu tempo para responder nossas perguntas aqui nessa entrevista. E também eu espero mesmo que o judô permaneça como um dos carro-chefe, né? Que sempre tem antes de Jogos Olímpicos, tem aquela história, né? Tem o vôlei de praia, o judô e esportes que, digamos assim, é a tríade dos esportes que dão mais medalhas no Brasil. Então, se ele espera também que em 2020, assim como os jogos anteriores, o judô possa permanecer como uma das, digamos, locomotivas do Brasil em Jogos Olímpicos. Tem a vela também, né? Senão o pessoal da vela vai ficar chateado com você. Tem a vela, verdade. O judô ganha medalhas desde Los Angeles 84, ininterruptamente. Eu que primeiro agradeço a vocês aí essa oportunidade, agradeço também esse destaque aí pelo judô, né? A gente trabalha e obviamente ter profissionais como vocês que estão sempre alimentando o esporte olímpico é sempre,
Quando vocês falam em cornetar, a gente está sempre ouvindo, sempre surge ideias a partir de cornetadas, então eu acho que elas são extremamente válidas e a gente está sempre aberto, né, ao contraditório, às ideias, aquelas que muitas vezes a gente, vamos parar para pensar sobre isso, né? Eu acho que é importante a participação de vocês dentro do processo de amadurecimento do esporte brasileiro. Então a gente agradece também aí o veículo de vocês aí que tem trabalhado incessantemente pelo esporte brasileiro. É isso aí, nós que agradecemos. Mais uma vez é uma honra você estar aqui engrandecendo o nosso podcast. Apesar de você ter falado da cornetagem, agora o Regis vai ficar mais empolgado em cornetar. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou no teto. Você deu comida pro monstrinho, Ney. Agora o ego dele vai estourar agora. Eu tô afiando a minha língua, guarde. Mas mais uma vez, muito obrigado, Ney. Uma honra mesmo estando aqui. Todo mundo que adora o judô sabe que desde 84, né, das medalhas olímpicas, diversos judocas em série aí que todo mundo gosta, torce. Realmente, muito obrigado. E a gente vai encerrando o nosso SurtoCast. Mais uma vez agradecendo também a você, ouvinte, por mais uma vez ter ouvido toda a nossa entrevista. Muito obrigado pela divulgação, pela força. Lembrando sempre que qualquer notícia de qualquer esporte em www.surtolimpico.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais, @surtolimpico, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. E é isso aí. Aguarde que em breve voltaremos para falar de mais um assunto relevante no esporte olímpico. Qual será? A gente sempre está tentando variar para agradar todos os fãs de esporte. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.